Você já sentiu como se seu peito fosse explodir de tanta preocupação? Já passou noites em claro, com pensamentos acelerados e incontroláveis tomando conta da sua mente? Consegue lembrar da última vez em que sentiu paz verdadeira? Não, apenas uma calmaria temporária antes da próxima tempestade de ansiedade? E se eu disser que existe um poder sobrenatural capaz de transformar completamente seu estado interior? Um poder que não apenas mascara seus sintomas, mas que cura a raiz da sua ansiedade e restaura sua paz de uma forma que nenhum método humano consegue? Olá, eu sou Charles Wilson e você está no canal Evidência da Palavra. Hoje, fomos guiados pelo próprio Espírito Santo para trazer uma palavra que vai revolucionar sua forma de lidar com a ansiedade. Não se trata de mais uma técnica psicológica ou um exercício de respiração. Estamos falando de uma intervenção divina na sua batalha interna. Se você sente que a ansiedade tem roubado sua alegria, sua paz e até mesmo sua capacidade de sentir a presença de Deus, digite agora nos comentários: quero ser livre pela força do Espírito. Esta declaração será o primeiro passo da sua jornada de transformação. A ansiedade tem se tornado uma epidemia silenciosa, afetando até mesmo os mais fervorosos cristãos. Muitos carregam essa cruz em segredo, sentindo-se culpados por experimentarem sentimentos que parecem contradizer sua fé. Mas hoje, o Senhor me enviou para quebrar as correntes invisíveis que têm aprisionado sua alma. A Bíblia não ignora nossa realidade emocional. Pelo contrário, as Escrituras estão repletas de relatos de homens e mulheres que enfrentaram medos profundos, preocupações paralisantes e angústias que sufocavam sua esperança. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, clamou em angústia: meu coração está aflito dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Isso está registrado no Salmo 55, versículos 4 e 5. Este não é um homem qualquer. É o escolhido, de Deus confessando sua batalha interior. E o que dizer do profeta Elias? Após sua maior vitória espiritual no Monte Carmelo, ele fugiu apavorado quando Jezabel ameaçou sua vida. Em 1 Reis, capítulo 19, vemos este poderoso homem de Deus caído sob uma árvore, pedindo para morrer porque o medo havia consumido sua força. A ansiedade não poupa nem mesmo os mais poderosos servos do Senhor. O próprio Jesus, em sua humanidade perfeita, experimentou angústia profunda no jardim do Getsêmani. Segundo Mateus capítulo 26, versículo 38, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus entende sua dor, porque ele também a sentiu. Mas existe uma passagem que traz não apenas a compreensão do problema, mas a solução divina. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Reflita comigo: quando foi a última vez que você verdadeiramente entregou suas preocupações a Deus em oração? Não apenas mencionou-as rapidamente, mas realmente as depositou aos pés do Senhor, confiando que Ele é suficiente para resolvê-las? A ansiedade se alimenta do nosso desejo de controle. Queremos garantias, certezas, segurança absoluta em um mundo de incertezas. Mas o caminho bíblico é radicalmente diferente. É soltar o controle e entregá-lo nas mãos daquele que governa o universo. Quando Jesus sabia que deixaria fisicamente seus discípulos, ele fez uma promessa extraordinária. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Observe o termo que Jesus usa: Consolador. Em grego, Parakletos.
aquele que é chamado para estar ao lado, para socorrer, para advogar em favor de alguém. Este é o papel do Espírito Santo na sua luta contra a ansiedade. Não um conceito distante, mas uma presença íntima que habita em você para trazer conforto real. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo revela uma verdade poderosa. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense nisso por um momento. Quando a ansiedade é tão esmagadora que você sequer consegue organizar seus pensamentos para orar, o Espírito Santo intervém. Quando sua mente está tão atormentada que as palavras simplesmente não vêm, o Espírito traduz seus suspiros em orações perfeitas diante do Pai. O Espírito Santo age como uma âncora divina em mares turbulentos, enquanto as ondas da preocupação se levantam, enquanto os ventos da incerteza sopram com força, e quando a tempestade da ansiedade parece que vai virar seu barco, o Espírito fixa sua alma no oceano profundo da paz de Deus. Agora, quero que você feche os olhos por um momento. Se estiver em um lugar seguro para fazer isso, respire profundamente e, ao inspirar, imagine o Espírito de Deus preenchendo cada espaço do seu ser. Ao expirar, visualize todas as preocupações sendo liberadas, entregues ao cuidado do Pai. Sinta a presença do Consolador envolvendo seu coração agitado como um manto de paz celestial. Este não é um exercício de visualização comum, é um ato de fé, reconhecendo a realidade espiritual da presença do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo não é apenas um conceito teológico. É uma pessoa divina que deseja ter comunhão constante com você. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, lemos sobre a comunhão do Espírito Santo. Esta palavra comunhão, koinonia em grego, fala de uma intimidade profunda, uma parceria real, um relacionamento vivo. A transformação da ansiedade em fé é um processo divino que requer nossa cooperação. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos instruídos: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta renovação da mente é a chave para superar a ansiedade através do poder do Espírito. Vamos explorar os passos práticos deste processo transformador. Primeiro, precisamos identificar os pensamentos que não estão alinhados com a verdade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, somos chamados a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A ansiedade se alimenta de mentiras, mentiras sobre quem Deus é, sobre quem você é e sobre o que o futuro reserva. Quando um pensamento ansioso surge, pergunte a si mesmo: esta preocupação está fundamentada na verdade bíblica ou em um temor infundado? Se for uma mentira, substitua-a deliberadamente por uma verdade da Escritura. Segundo, precisamos estabelecer o hábito da oração contínua. Não apenas momentos isolados de oração, mas uma atitude constante de comunhão com Deus. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, somos instruídos a orar sem cessar. Este não é um mandamento impossível, é um convite para manter um diálogo constante com o Pai, compartilhando cada pensamento, preocupação e decisão com Ele. Quero que você busque em sua Bíblia o livro de Filipenses capítulo 4 após este vídeo. Leia todo o capítulo meditando em cada versículo e veja como Paulo conecta a paz com a prática da oração e do pensamento correto. Terceiro, a imersão na palavra de Deus é fundamental. No Salmo 119, versículo 165, lemos: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Quando enchemos nossa mente com a palavra, não sobra espaço para a ansiedade prosperar. A palavra é como água que lava as impurezas do pensamento ansioso. Quarto, precisamos da comunhão com outros crentes.
Deus nunca planejou que enfrentássemos nossas batalhas sozinhos. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, lemos: É melhor serem dois do que um, pois se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Compartilhar suas lutas com irmãos de confiança traz não apenas apoio emocional, mas também cobertura espiritual. Por fim, precisamos aprender a prática do louvor em meio às tempestades. Paulo e Silas, após serem açoitados e lançados na prisão, começaram a orar e cantar hinos a Deus, conforme Atos capítulo 16. O louvor é uma declaração poderosa de que confiamos em Deus, independentemente das circunstâncias. Você já parou para refletir sobre a raiz espiritual da sua ansiedade? Será que, no fundo, não estamos lutando com uma questão de confiança? A ansiedade frequentemente revela onde realmente depositamos nossa fé, em nossos próprios recursos limitados ou no Deus ilimitado. Agora, chegamos ao ponto central desta mensagem. Há uma verdade revolucionária em 2 aos Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, onde o Senhor diz a Paulo: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é a revelação que mudará sua perspectiva para sempre. Sua ansiedade não é um obstáculo para a ação de Deus. É uma oportunidade para Ele manifestar seu poder. Sua fraqueza não desqualifica você do uso divino. Ela é precisamente o palco onde Deus escolhe demonstrar sua força. Quando você se sente insuficiente, incapaz, sobrecarregado, essas são as condições perfeitas para o Espírito Santo operar milagres. O Espírito não procura vasos perfeitos, mas vasos disponíveis. Não procura pessoas sem falhas, mas pessoas que reconhecem suas limitações e clamam por socorro divino. Muitos cristãos vivem uma vida de derrota porque estão tentando vencer a ansiedade com suas próprias forças. Eles leem livros, aplicam técnicas, seguem metodologias. Tudo isso tem seu valor, mas nada substitui a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Pense em Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele realizou o impossível. No momento em que olhou para as ondas, para as circunstâncias ameaçadoras, ele começou a afundar. A ansiedade é como essas ondas tempestuosas que tentam desviar nosso foco de Jesus para os problemas. Agora, quero que você coloque sua mão sobre seu coração e declare em voz alta: O Espírito do Senhor está sobre mim. Não sou escravo do medo, mas filho de Deus revestido de poder, amor e moderação de espírito. Esta não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé baseada na verdade bíblica de 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você não precisa mais se identificar como uma pessoa ansiosa. Esta não é sua identidade. Em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas, incluindo padrões antigos de pensamento ansioso, já passaram, e eis que tudo se fez novo, como declara 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora, vamos para o aspecto prático. Como clamar pelo Espírito Santo em momentos de ansiedade? Este não é um ritual místico, mas uma busca genuína pelo socorro divino. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus nos dá uma promessa extraordinária. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esta é uma promessa direta. O Pai deseja dar o Espírito Santo àqueles que pedem. A primeira chave para clamar pelo Espírito é reconhecer sua necessidade dele. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus afirma: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta pobreza espiritual não é carência, mas humilde reconhecimento de que dependemos totalmente de Deus. Quando a ansiedade atacar, pare imediatamente o que estiver fazendo, se possível. Encontre um lugar tranquilo, nem que seja por apenas 2 minutos, e direcione seu coração ao Pai em oração.
Não precisa ser uma oração eloquente. Pode ser tão simples quanto: Espírito Santo, preciso de ti agora. Minha mente está em turbilhão, meu coração está apertado. Venha e restaure minha paz. Lembre-se de que o Espírito já habita em você se você é um seguidor de Cristo. Não estamos pedindo que ele venha de um lugar distante, mas que manifeste sua presença já residente em nós de uma maneira poderosa e perceptível. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, somos exortados a sermos cheios do Espírito. No texto original, esta é uma ação contínua. Literalmente, estejam sendo continuamente cheios. Não é uma experiência única, mas um relacionamento dinâmico e constante. Aplique este ensinamento hoje mesmo. Na próxima vez que sentir ansiedade crescendo em seu peito, antes de recorrer a qualquer técnica humana, invoque o Consolador. Dê a ele o primeiro lugar em sua estratégia contra a ansiedade. Posso testemunhar pessoalmente como este princípio transformou minha vida. Houve um período em que eu lutava contra ataques de pânico que pareciam vir do nada. Nenhuma técnica de respiração ou medicação trazia alívio duradouro. Foi quando aprendi a clamar pelo Espírito, em total rendição, que experimentei uma libertação que as soluções humanas não puderam proporcionar. Chegamos ao final desta mensagem, mas ao início da sua jornada de transformação. Permita-me sintetizar os princípios que compartilhamos hoje. A ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual, mas uma oportunidade para experimentar o poder do Espírito Santo. Sua identidade não é definida por suas lutas, mas por quem você é em Cristo. O Espírito Santo é o Consolador divino que intercede por você quando a ansiedade rouba suas palavras. Transformação da ansiedade em fé acontece através da renovação da mente pela palavra e pela presença do Espírito. Clamar pelo Espírito Santo deve ser sua primeira resposta aos primeiros sinais de ansiedade. Vamos orar juntos para finalizar este momento. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Teu trono de graça, trazendo cada pessoa que ouve esta mensagem. Tu conheces cada coração, cada mente atormentada pela ansiedade, cada alma que busca libertação. Derrama agora mesmo o Teu Espírito Santo como um rio de paz sobre cada vida. Que o Consolador traga alívio imediato para aqueles que estão sofrendo neste momento. Espírito Santo, toma controle de cada pensamento perturbador, cada preocupação paralisante, cada medo infundado. Substitui a ansiedade pela paz que excede todo entendimento. Restaura a alegria, renova a esperança, revitaliza a fé. Declaro libertação sobre cada pessoa segundo a promessa de João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber nossas próximas mensagens e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando com ansiedade. Sua decisão de compartilhar pode literalmente salvar uma vida. Lembre-se sempre, você foi escolhido para viver em liberdade, não em cativeiro emocional. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você, e não há ansiedade que possa resistir ao seu poder transformador. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nos encontramos no próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com você.